Então, gente, boa tarde mais uma vez a todo mundo, tanto quem está aqui presente quanto quem está online. Parece que a gente está até num certo equilíbrio, só para quem está online saber, tem umas 8 pessoas aqui presentes, acho que é mais ou menos o número de pessoas conectadas também. E a gente está achando legal porque fazia tempo que a gente não fazia uma palestra presencial, né? As nossas últimas palestras aí do grupo foram, acho que não estou aparecendo, online, né? Então, só para lembrar, a ETE é uma associação, um centro de estudos helênicos aqui em São Paulo, na capital, né? Tem diversos núcleos de estudo, um deles é um núcleo de matemática e ciências gregas, né? Representado aqui pelo Henrique, Tiago, Marcos, Rodrigo e eu. A gente faz estudos regulares, né? A cada 3, 4 semanas, né? Vou deixar o meu e-mail aqui. Quem tiver interesse em participar, a gente ainda vai estabelecer a agenda do semestre, mas todos são bem-vindos, né? A gente vai fazer ou online ou híbrido, então quem quiser participar é bem-vindo, né? O Tieno. Entrou, né? Boa tarde, Tieno. Não sei se ele entrou. E, então, hoje a gente agradece muito ao Guilherme pela disponibilidade para participar, né? Acho que agora o Tieno entrou. Boa tarde, Tieno. E o título da palestra do Guilherme, vou puxar aqui para ler, né? Abordagens de pesquisa histórica para a geometria grega, um estudo de caso na obra sobre a esfera e o cilindro de Arquimedes, né? Então, o Guilherme vai se apresentar, o Guilherme Luiz Grüttner, né? Assim que fala? Grüttner. Vai se apresentar, mas eu adianto que ele está terminando, né? Deve defender nos próximos 2 meses uma tese de doutorado na Unicamp, né? Que na edição atual, aí, com, claro, suas peculiaridades, tem suas mais de 2.000 páginas, né? Traduziu a obra do Arquimedes aí com um rigor fino, né? E é um desses estudiosos aí que, tendo estudado matemática, foi se dedicar ao grego, né? Então, a gente está bem feliz de poder ter interlocução com ele. O Guilherme veio hoje desde Campinas para fazer a palestra para nós, então, muito obrigado pela presença, hein, Guilherme? A gente tem até até as 5 da tarde, contando a dinâmica toda com perguntas, que o Guilherme vai fazer uma apresentação mais sucinta, e a gente faz bate-papo, né? Então, obrigado, Guilherme. Olha, eu agradeço primeiramente o pessoal aqui presente, né? O pessoal do online, o pessoal aqui, oportunidade também de apresentar meu trabalho. Mas como o João disse, o que eu vou apresentar hoje, na verdade, vou olhar com a câmera aqui, é resultado da minha tese de doutorado. Então, é resultado da minha tese de doutorado. Então, a nossa proposta na tese foi fazer, grosso modo, uma reconstrução do Tratado de Arquimedes. E essa reconstrução se deu de 2 modos. A gente, primeiro, fez uma parte de tradução e a parte de comentário matemático. Bom, para quem não conhece, quem que é Arquimedes? Essa é uma boa pergunta, porque quase ninguém sabe quem foi Arquimedes, porque só tem muito pouca coisa sobre a biografia dele. Eu adoraria falar mais onde Arquimedes estudou, onde tudo, mas só tem anedota e citação indireta. O que a gente pode falar sobre Arquimedes é que ele viveu em Siracusa, talvez em Alexandria, certo? Ele morreu em cerca do ano 200 a.C., na conquista dos romanos na conquista de Siracusa pelos romanos. Porém, mais do que isso, é tudo no campo especulativo. Agora, o que é interessante é que, diferente da biografia de Arquimedes, as obras dele foram bem preservadas, relativamente. Porque se você compara, por exemplo, com Apolônio escreveu um tratado chamado Cônicas, em 8 volumes. Só sobraram 4, certo? Fora que as outras obras, além das Cônicas, foram todas perdidas. Então, digamos, Apolônio sobraria de 30% a 40%. Já o Arquimedes, a maioria dos tratados deles chegaram inteiros até hoje, certo? E a gente, para fazer esse estudo do Arquimedes, óbvio que a obra inteira dele é muito grande, né? Não ia ser viável fazer um estudo da obra completa do Arquimedes, a gente selecionou um texto em especial, que se chama o Tratado sobre a Esfera e o Cilindro, o primeiro livro. A importância desse tratado é que, nesse texto, o Arquimedes demonstra o volume da esfera, que era o resultado que, inclusive, ele mais gostava, né? Sendo que ele até pediu para esculpirem na tumba dele o diagrama representando essa demonstração. Tá? Esse tratado ele é bem grande, é o tratado, a gente inclusive escolheu ele por isso, que seria, digamos, o tratado geometricamente mais completo do Arquimedes. Em extensão, até onde eu pude comparar,
comparando com o livro dos elementos, ele só é menos extenso que o livro 1 dos elementos e que o livro 10. Então, para você ver o tamanho do tratado, certo? É um texto composto por 44 teoremas, demonstrando o volume da esfera, a área de um segmento esférico qualquer e também o volume de um setor esférico. São os 3 principais resultados. Além disso, tem 6 definições e 5 axiomas, certo? E, bem, além desse estudo matemático, a gente fez uma tradução, né? Só que hoje eu não vou aqui falar muito sobre a tradução. Certo? O que eu posso dizer da tradução é o seguinte: a gente elaborou a nossa tradução com a perspectiva de que quem não saiba grego consiga ler o nosso texto e entender matematicamente o Arquimedes. Então, o meu objetivo como tradutor é que você, ao ler a nossa versão portuguesa, consiga acompanhar o raciocínio matemático do Arquimedes, certo? A gente não fez a tradução, né, como é comum entre a pessoa que estuda a língua clássica, para agradar pessoas que já sabem grego, né? Eu entendo que quem já sabe grego é original, não precisa ler tradução, né? Então, a nossa preocupação principal é com o leitor que não sabe grego, tá bom? E com respeito à abordagem. Pois bem, né? Com respeito à abordagem de reconstrução, porque eu falei que a gente fez uma reconstrução do Tratado de Arquimedes. O que isso significa? Significa que nós tentamos pegar os conceitos presentes na obra do Arquimedes e tentar encontrar definições e demonstrações para todos os passos e argumentações que não são justificados. E agora que entra a comparação com outras tentativas de reconstrução. Então, aqui, por exemplo, eu consigo pôr mais, né? Esse texto é um texto clássico do Sir Thomas Heath, é um historiador inglês. E aqui nós temos como exemplo a proposição 13 do Arquimedes, como vocês podem ver. Essa é uma abordagem que eu diria que era adotada como padrão antigo. E o que eles faziam com as demonstrações de Arquimedes? O exemplo está aqui. Eles pegavam as demonstrações de Arquimedes e transferiam tudo isso para uma notação moderna, tá certo? E justificavam as provas e os passos de um modo algébrico. Então, esse teorema, no caso 13, eu peguei ele como exemplo, porque ele é o maior teorema do tratado, em extensão. E aqui você vê que ele consegue sintetizar o argumento de Arquimedes simplesmente com propriedades algébricas. Esse ainda, inclusive, é uma forma que muitos historiadores fazem para explicar o conteúdo matemático de Arquimedes. Qual que é, fazendo uma análise sóbria sobre essa abordagem, qual que é a grande vantagem dessa abordagem? A vantagem é que o matemático contemporâneo, ao ler esse texto, ele entende perfeitamente, tá certo? Então, apesar do conteúdo não ser, digamos, o que foi pensado originalmente, essa reescrita, ela facilita muito o entendimento para quem tem uma formação contemporânea em matemática. Então, se você ler essa obra, o texto do Ritchie, você vai entender mais ou menos a ideia geral da prova, porém, entenda-se que essa é uma reescrita da prova, tá? Não seria, digamos, as ideias originais do Arquimedes. E esse é o lado negativo, né? Porque você não tem a parte contextual da geometria grega e dos conceitos originais, né? É simplesmente uma reescrita para a matemática moderna. Dito esses problemas, certo? Nós temos uma outra abordagem, que aqui é o do Dursterhaus, tá certo? Que é um historiador holandês, ele já é da década de 30, 40, né? Década de 30 e 40, e a proposta dele é um pouco diferente. Ele já cria, por exemplo, um sistema de notação bem diferente, ele não usa álgebra contemporânea, como vocês podem ver aqui, esse entre parênteses seria uma razão, aqui nós temos uma sequência e tal, e aqui está a dedução dele para o mesmo resultado, aqui em cima, né? Então, a ideia do Dursthaus seria capturar o pensamento geométrico do Arquimedes, tentando reproduzir a prova. Porém, né, como vocês podem ver, a argumentação dele é bastante sucinta. Apesar de não usar, digamos, uma matemática moderna, ele também reescreve as provas. Então, no fundo,
esses comentários feitos anteriormente, eles são, na verdade, reescritos da prova, um usando notação moderna e o outro tentando capturar, digamos, uma essência matemática do texto. Só que nenhum desses autores seguiram o texto grego, né? Então, essa foi uma motivação que a gente teve para fazer esse comentário matemático, porque a gente queria confrontar o texto original e os passos da demonstração, seguindo à risca o que estava escrito no texto, coisa que esses autores não fazem. E, bom, a menos que tenha sido publicado um comentário assim, numa língua que eu não consegui achar, um texto com essa abordagem que a gente propôs, eu não encontrei, certo? Por fim, uma última abordagem que a gente considerou aqui é o trabalho do Nets, né, que já é mais moderno, de 2004. O Nets, simplesmente, aqui é o texto do Arquimedes traduzido para o inglês, e o comentário matemático do Nets é simplesmente colocar notas de rodapé explicando, digamos assim, fazendo referência ao Euclides. Então, aqui você tem o comentário dele, é de natureza muito mais textual, tá certo? Ele não tem uma preocupação tão grande com o conteúdo matemático do Arquimedes, e, por conta disso, ele também deixa relegado essa parte. Então, aqui, pode ver, é uma coisa até meio padrão, né? De se fazer assim, simplesmente o texto grego com referências ao Euclides, tá certo? Então, enfim, beleza. Agora, esse aqui já é o nosso trabalho. Então, o que a gente pega, de modo geral, depois eu vou entrar em casos especiais de como a gente fez essa reconstrução, né? A gente pegou o texto, aqui a parte traduzida, né, o texto grego, um trecho, e para cada trecho a gente fez um comentário reproduzindo a prova. Então, aqui tem a condição inicial da prova, e a gente vai seguindo, passo a passo, o texto do Arquimedes. Então, aqui nós apresentamos a dedução, fazendo as devidas referências e tal, e seguimos a prova tentando sempre ser aderente ao texto do Arquimedes na argumentação matemática. Então, aqui a gente segue. Vocês já viram, pode ver a diferença de tamanho, né? Porque a gente segue a risca os passos do Arquimedes, para os outros autores que simplesmente forneceram uma dedução um pouco mais sucinta, né? Eles simplesmente reescreveram a prova. Beleza? Então, aqui, que continua, aqui termina. Agora, a questão é, quando eu digo reconstrução do Arquimedes, a gente fez uma reconstrução em 2 níveis. O primeiro é esse que vocês viram no nível da prova, que a gente seguiu o Arquimedes à risca. O outro nível de reconstrução que a gente fez era no nível conceitual. E agora vem o primeiro exemplo que eu queria dar, é o exemplo do cone. O Arquimedes, na primeira parte do tratado dele, da proposição 1 a 16, usa um objeto chamado conisósceles. Conisósceles. A questão, qual que é o problema? Ninguém definiu conisósceles, né? Nem o Euclides, nem o Arquimedes. Então eu pergunto, o que é o conisósceles? Que definição que o Arquimedes estava usando? Isso é uma coisa que nos intrigou. E esse tipo de conceito não foi feito nem pelo Ritz, nem pelo House e nem pelo Nets. Então, isso também foi uma outra motivação. Agora, a questão é a seguinte, onde encontrar essas definições? Onde encontrar essas comparações? Então, a gente pegou, de modo geral, o corpus de textos matemáticos gregos, da tradição grega antiga, e fizemos uma varredura nas principais obras, buscando definições e formas. Então, para cone, a gente queria descobrir onde tinham cones ósseos. Matematicamente, pela prova do Arquimedes, é claro, cone isósceles é o cone cuja todas as arestas têm o mesmo comprimento, certo? Então é isso o cone isósceles. Agora aqui, olha para essa figura. Esse é o cone conforme Euclides. Você tem um triângulo retângulo e gira ele no eixo. Qual que é a questão? É que esse cone aqui, ele já é isósceles. Então não faz diferença. Por que Arquimedes chamou de cone isósceles? Quer dizer que talvez ele tinha uma outra definição de cone, tá certo? Então, vamos um pouco para baixo aqui. Essa é a definição de Apolônio. É um pouco mais robusta, né? Então, Apolônio pega um círculo, um ponto em cima do círculo, passa uma reta. Ele gira essa reta no círculo. Isso gera uma superfície cônica. Não é o cone ainda, é a superfície cônica.
ponto para cima, ponto para baixo. O cone para Apolônio vai ser esse em vermelho, que é um círculo embaixo limitando até o vértice. Isso é o cone. Então, o Apolônio já permite cone reto e cone oblíquo. Só que, olha só, o Apolônio utiliza o termo cone reto, não utiliza cone isósceles. Então, de novo, fica a pergunta. Se Arquimedes usasse cone reto, eu já sabia que podia ser uma referência para Apolônio, mas só que é cone isósceles. Então, a gente tem que buscar o cone isósceles. Então, e aqui tem, por exemplo, Herão. Herão de Alexandria, já é um matemático do século I, depois dos dois, e a definição de cone dele é uma síntese da de... Ele define em duas partes. A primeira é idêntica a Euclides, e a segunda é uma perífrase do Apolônio. Então, para Herão, o cone não é superfície, ele só pega o ponto e liga na reta e gira. Tá certo? Seria uma definição condensada do Apolônio, tá? Que a gente achou. Agora a pergunta fica, então, quem definiu cone isósceles? Até agora, nós não achamos a definição, e Arquimedes usa esse termo. Então, a minha pergunta é, será que seria cone reto equivalente a cone isósceles? E a resposta é sim, em uma situação especial. Né? Observa aqui o exemplo. Se o cone tem base circular e ele for reto, então ele é isósceles. E a prova é simples, tá? O eixo do cone, para ele ser reto, o eixo tem que ser reto, certo? O eixo é do vértice até o centro do círculo, como vocês podem ver aqui, do V até o X. Aí você pega o V até o X, e se você pegar duas arestas quaisquer, do A até o B, você vai ver dois triângulos retângulos aqui. Eles são retângulos, o ângulo aqui embaixo é igual, o eixo é comum, e o lado de baixo é raio do círculo. Então é igual, certo? Mesmo comprimento, congruência lá do ângulo lado, os arestas são iguais. Pontos arbitrários, então o cone é isósceles. Perfeito? Então nós temos aqui. E o contrário também vale, tá? Se o cone for isósceles de base circular, ele vai ser reto. E a demonstração é feita como? Você pega aqui triângulos, tá? Quaisquer dois diâmetros do círculo base e liga nos triângulos aqui. Aí vai acontecer o seguinte: esse lado aqui do A até o V é igual o lado do V até o B, porque o cone é isósceles. Nesse caso, esse ângulo do V até o X é reto com o diâmetro AB. Analogamente, vai ser reto com o diâmetro DC. Então, se você tem uma reta, que é reta com duas retas que se intersectam no plano, essa reta é reta ao plano. Então, portanto, o VX, que é o eixo do cone, é reto com o plano. E, portanto, o cone é reto. Aí fica a pergunta. E se o cone não tiver base isósceles, não tiver base circular, o conceito é equivalente? A resposta é não. Porque se ele tiver uma base elíptica, ele pode ser reto, mas ele não vai ser isósceles, certo? Todo mundo enxerga isso? Se tiver base elíptica, ele for reto, não é igual a isósceles. Então fica a pergunta, será que Arquimedes considerava o caso do cone ser base elíptica? Porque se ele considerou, meu argumento é inválido, certo? Aí eu, pescando na obra do... Opa, entrou alguém. Consegue, beleza. Então, para o meu argumento ser válido, eu precisaria achar. Aí, vasculhando a obra do Arquimedes, eu descobri no livro Conoides e Esferoides a seguinte definição de figura. Imagina que você tem um cone e você passa um plano cortando a base lateral. Essa curva gerada, que está em vermelho, é uma elipse, certo? Agora a questão é, se Arquimedes considerava isso como um cone, ele iria dizer, desculpa, que essa figura resultante do corte era o quê? Um cone, certo? Só que ele não chama de cone, ele chama segmento de cone. Então isso, para mim, ao meu interpretar, é um indicativo de que ele não considerava cone de base elíptica. Eu também não consegui achar outros tratados em que os gregos consideravam cones fora da base circular. Então, se você restringe o escopo, cone só de base circular, isósceles é sinônimo de reto. Então, no fim, o que Arquimedes usa é a definição euclidiana de cone, tá certo? E agora você pergunta, isso tem implicações no tratado, nas demonstrações do tratado?
E a realidade é que tem. E, vou colocar aqui para baixo, implicações no tratado em várias formas. Então, por exemplo, uma das implicações dessa definição de cone, eu vou mostrar, é no Teorema 9. O Teorema 9 do Arquimedes diz o seguinte: se você tem um cone, é que ele chama de cone isósceles, então é cone reto, cone euclidiano. Você pega a linha vermelha e corta a base do cone, tá certo? Você vai ter duas, não passa pelo centro, então não pode ser um diâmetro, tá? Então você tem dois segmentos circulares. O que está em verde, que é o menor, e o outro ali, que é o maior, certo? O que Arquimedes afirma é o seguinte, que a área desse triângulo em vermelho é menor que a área desse segmento cônico, segmento circular do cone, em verde, tá certo? Entre as arestas do triângulo. Todo mundo enxergou isso? Vai ser menor que a superfície lateral, tá? O problema, aqui então as duas, né? A em verde e em azul. O problema é que essa prova tem uma lacuna bem grande, que é no seguinte sentido. O Arquimedes, ele usa, para demonstração desse teorema, que, se você considerar esse triângulo aqui, ABC, aqui embaixo, e você ligar ABB, BBC, a área somada dos triângulos ADB e BBC é maior que a área do triângulo ADC, certo? E o Arquimedes não demonstra isso. Ele simplesmente usa. E todo o editor da obra do Arquimedes sugeriu uma demonstração para isso. E, felizmente, eu também consegui sugerir uma, não fugir da tradição. O problema é que, se você considerar o arco menor, essa demonstração é trivial, tá certo? E o argumento é simples. Eu vou até mostrar para vocês. Aqui. Se for no arco menor, esse triângulo aqui, você pega ABC. A soma desse ABC é maior que o AC. Então já fica assim. Os triângulos ADB e BDC são congruentes, tá? E a altura aqui do D até esse D com acento é maior que o D até o C. Então, nesse sentido, você tem os triângulos aqui, eles têm uma base maior e uma altura maior. Então, eles vão ter a área maior. Trivial. A questão é que, se você vira esse triângulo lá para trás, a demonstração não sai, certo? Inclusive, a demonstração que a gente põe dessa propriedade é uma demonstração analítica, né? Usando álgebra mesmo, né? E as outras demonstrações geométricas, elas são um tanto quanto complicadas. Agora eu fiquei me perguntando, o matemático grande igual Arquimedes não ia fazer uma coisa dessa, né? Não ia deixar um furo desse na demonstração, jamais. Então eu perguntei, como será que ele poderia ter pensado isso, né? Aí eu achei uma demonstração, outra, e daí eu pensei na definição de cone. Com a definição de cone euclidiana, né, porque a gente diz que o Arquimedes usa o Euclides, o que acontece é o seguinte, aqui. Pelo elementos, você tem um círculo, o comprimento do arco que está aqui, ele é proporcional com a abertura do ângulo. Então, quanto maior o ângulo, maior o arco. O cone, ele é resultado da revolução. Então, se você pega o cone aqui, o alfa, que está em vermelho, né? A superfície lateral do vermelho é menor que a superfície lateral do azul, porque o ângulo é menor. Agora, volta aqui... Esse tudo, né? Volta aqui no... Como aqui... Aqui. Volta para cá. Aqui você tem arcos desiguais, tá certo? Você tem arcos desiguais aqui. O que acontece? Esse arco em verde vai ter uma área menor que o arco azul. E você demonstra isso fácil. Por quê? Sobrepondo. Porque o ângulo o ângulo dessa base é menor que o outro. Então ele vai ser a superfície lateral é menor, porque ele vai ser, você pode escrever ele como parte do outro, e o todo é maior que a parte, né? Nas noções comuns do Euclides. Então aqui você reduz o caso. Porque se você demonstra que a área do triângulo vermelho é menor que a do verde, que é a área do cone verde, automaticamente é menor que o azul.
Então, você só precisa do caso do arco menor, tá certo? Então, usando a definição de cone, tomando como sinônimo o cone de Euclides, a gente propõe que ele toma essa propriedade, que para o caso do arco menor é muito fácil de deduzir, por ter considerado essa redução de caso. Agora a pergunta é, será que ele realmente pensou nessa redução de caso? Aí é muito difícil, né? Não tem como eu recuperar isso. Mas é uma interpretação que a gente dá de acordo com a definição de cone, certo? Então, é nisso aqui que impactou a definição de cone. Outra questão importante do texto do Arquimedes, que a gente faz a reconstrução, é o seguinte. Quando o Arquimedes vai demonstrar o principal resultado dele, que é o volume da esfera, ele constrói uma figura que ele chama de figura circunscrita, que é essa daqui, ó. Essa daqui em vermelho. Essa figura, você escreve um polígono no círculo da esfera e traça esse eixo aqui, tá vendo? E você pega e roda esse polígono e vai gerar essa figura. Tá? A questão é que aqui ele precisa de duas construções. A primeira, essas linhas todas girando círculos, elas têm que ser paralelas. E o Arquimedes não justifica isso. E ninguém que comentou a obra de Arquimedes também justifica. Nossa proposta é a seguinte. O polígono inscrito, ele induz uma decomposição em triângulos equilátero, isósceles congruentes entre si. Então, cada abertura de ângulo aqui é igual. Então, o que a gente fez? Se cada abertura de ângulo é igual, você faz o seguinte. Você pega esse V1 e o V mais 1 como pivô, tá certo? E o polígono, especialmente, ele tem número par de lados. O Arquimedes diz explicitamente um polígono par. Por quê? Porque o polígono par, você consegue traçar um diâmetro no círculo pelos vértices dele, no polígono inscrito, certo? Isso a gente demonstra facilmente. Então, tem aqui um polígono par. Você traçou o diâmetro e você toma esse V1 como se fosse um pivô, tá certo? O V1 é o V mais 1. E os lados vermelhos, que vocês podem ver aqui, você tomando a distância, então você anda um polígono para baixo, um vértice para baixo, vai ser o 2i e o 2. Você traça um segmento. Esse segmento, ele vai estar sendo bissectado aqui, ó, por essa reta do meio, de V1 até o centro. Então aqui você vai ter que esse segmento, do triângulo isósceles, ele vai ser reto com o raio, tá certo? E você simplesmente reproduz o argumento para baixo. Então você andou, em vez de andar um, você anda dois. Então aqui de novo, você tem dois ângulos. Então ele está cortando um triângulo isósceles. Vai ser reto para baixo. Então, todo segmento que a gente construir aqui passando para baixo, ele vai ser reto com o mesmo diâmetro. Então, se ele é reto, todos são retos com o mesmo eixo, eles são o quê? Paralelos entre si. Tá certo? Então, assim que a gente ficou. Aí você me pergunta, isso foi o que o Arquimedes pensou? Eu não sei, mas essa é uma proposta de reconstrução, certo? Alguém pode vir com uma demonstração melhor ou outra, enfim, só uma proposta, né? Por fim, aí você obtém a construção do Arquimedes, todos retos. Pois bem, agora é o seguinte, essa figura, o Arquimedes quer, na verdade, que todas essas linhas, ao serem giradas, elas gerem cones ou troncos de cones. E aí que é o problema. Que cone que está sendo usado aqui? É o cone de Euclides. Então você tem que provar que, na verdade, todos esses ângulos aqui, de novo, são iguais, né? Por exemplo, esse ângulo em V2, V2i, V2i mais 1, V3, eles são todos iguais para gerar triângulo isósceles, e quando você girar, você colocar o cone. Isso é uma coisa interessante, porque o Arquimedes, a proposição 1, a proposição 16, ele chama sempre cone isósceles. Não falha um momento. Cone isósceles. Entre o 16 e o 17, ele chama 6 lemas, que são 6 lemas demonstrados nos elementos de Euclides. E a partir desse momento, ele só usa cone. Então, ele esconde o isósceles e só usa cone. Então, isso para mim também foi um indicativo de que ele estava realmente usando o cone euclidiano, tá certo?
para gerar as demonstrações. Por fim, então, você gera aqui e demonstra resultados. Aqui tem a figura. Então, se você continuar esses lados, você vai gerar um monte de triângulos isósceles, que você girando vai ser um cone. E por que precisa disso? Né? De novo. Porque o Arquimedes demonstra, no tratado dele, volume de um cone, de um rombo de cones isósceles, a área da superfície de um cone isósceles, tudo ele demonstra para cones isósceles. E ele usa isso para frente. Então, você precisa que o cone seja isósceles. Porque a decomposição dessa figura, aqui vai ser aqui a área dessa figura, né? Como que ele calcula? Vocês conseguem ver o colorido aqui? Quer que eu aproxime melhor? Vou aproximar mais para ficar. Aqui, ó. Aqui ficou melhor. Ó. Aí. Então, aqui em cima, olha o A e F. Isso aqui é um cone. Como é que ele acha a superfície lateral? O A, o E e o EF. A média proporcional à sua superfície. Aqui embaixo, no azul, tem que ser um tronco de cone. Então, tronco do cone euclidiano. De novo, outro tronco de cone. Outro tronco de cone. Outro tronco de cone e, por fim, um cone. E agora, por que tudo isso? Porque a área dessas figuras vão ser tudo áreas de círculos, tá certo? E aí a mágica é que as áreas desses círculos, os quadrados sobre os raios deles, aqui, vão ser iguais, se você somar, a esse retângulo mágico aqui, que é a soma exata de todos esses raios. Ó, metade de E para F, metade de E para F. Metade de H para G, metade de H para G. E o lado aqui do polígono regular é igual para todo mundo. Então, aqui ficou assim, ó. Metade, olha só aqui o cone primeiro. Metade do EF, metade. Aqui, igual. Metade, metade, metade. Então, no fundo, deu um retângulo em que a área é igual à soma de todo mundo. Então, você pega aqui a soma de todas essas cordas e você constrói um quadrado igual à área do retângulo. Pergunta, é possível construir esse quadrado? É possível. Resultado de Euclides, né? É a quadratura da retilínea. Livro 2, inclusive, teorema 14. Aí, se você tem que a área dos quadrados construídos sobre os raios é igual à área de outro quadrado, então a área dos círculos vai ser igual à área do outro. Como que você, um argumento rápido, como que você enxerga isso? Imagina o seguinte, R1 ao quadrado igual a R2 ao quadrado igual a R3 ao quadrado. Tananã mais Rn ao quadrado igual a um x ao quadrado. Multiplica tudo por π, da área do círculo, certo? Geometricamente, tem como demonstrar? Sim, a gente fez a demonstração dessa propriedade. Então, a gente foi, cada propriedade usada por Arquimedes, se a gente não encontrasse uma citação na literatura, um resultado direto demonstrando ela, a gente também propõe sempre uma demonstração, certo? Então, daí você tem aqui, e você tem a superfície. E a superfície só é possível porque é o cone do Euclides. Agora, o Arquimedes também precisa do volume. E ele vai decompor essa figura também em cones e rombos. Aqui, então, aqui você tem a figura. Aí você toma o X, que é o centro dela, e traça todos esses cones em vermelho. Essa decomposição é interessante, né? Pensar como ele imaginou isso também é mais interessante aí. Então, você pega aqui esses cones. Olha o que o Arquimedes faz. Ele toma esse rombo. Aqui, certo? Pega esse primeiro rombo. Aí, depois de pegar esse rombo, ele mesmo demonstrou, como que acha o volume desse rombo. É um cone com essa altura em azul e a superfície aqui desse cone, que ele também demonstrou, igual a esse círculo. Então, aqui você já tem o volume do rombo. Aí depois, ele pega esse rombo hipotético aqui, tá? Que vai até o tronco aqui e vai embora. E toma essa figura. É como se ele pegasse esse rombo hipotético e arrancasse o outro. E isso ele também demonstra o volume dessa figura. E qual que é a demonstração? É a mesma. Ó. Quer dizer, parecido, né? Você pega uma perpendicular em azul, do X até o C2, aqui, né? Que seria o lado do polígono inscrito, e a área superficial desse tronco. A área o Arquimedes demonstrou e o volume aqui também demonstrou. Então, esse cone você constrói. E aqui sempre usando cones euclidianos. De novo, por fim, ele constrói esse conezão enorme e retira aquela outra parte, aquele outro resto de cone que ele arrancou.
e acha também o volume dessa figura, tá certo? Que vai ser outro cone, tá? Fez para cima, ele repete para baixo. Então, aqui embaixo, rombo de novo, resto de rombo e o resto do rombo. Então, no fim, o que ele fez? Ele pegou cada seção da figura e transformou ela num cone diferente. No fim, os cones estão todos sobre a mesma altura. Por quê? Porque aqui é tudo lado igual do polígono, tá? E essas alturas, elas são traçadas do centro do círculo até o lado do polígono. Então, vão ser tudo iguais. Porque os lados do polígono são congruentes. Quer dizer, são iguais pelo polígono ser regular. Então, ele pegou essa altura comum, somou as bases, soma de círculos é um círculo de novo. Então, você decompõe a área dessa figura como um cone. E o enunciado original do Arquimedes do volume da esfera é igual ao volume de um cone, né? Que seria 4 vezes o cone com o raio da esfera e a base igual à superfície, certo? Então, você vê que realmente ele encaixou o tratado nesse conceito. E a gente achou importante fazer essas demonstrações para realmente ver que a matemática do Arquimedes, né, ela realmente, geometricamente, ela é coerente, certo? Passei tudo aqui, né? Foi tudo. Então, esse foi um exemplo aqui que a gente deu de construção de conceito. Então, a gente recuperou o conceito do cone para depois, o cone euclidiano, né? A gente recuperou o conceito de cone do Arquimedes para depois recuperar a aplicação desse conceito ao longo do tratado e fazer uma reconstrução das provas. Outra questão também, quanto tempo eu já estou falando? 40 minutos. 40 minutos? Meu Deus. Mas está tranquilo, pode seguir. Agora que eu queria usar o quadro aqui, né? Para cá. Aqui, né? Beleza. Outra questão interessante do tratado do Arquimedes é também a teoria de proporções, porque a teoria de proporções ela é vital para as demonstrações dele. E aqui a gente tem um exemplo. No Teorema 5, aqui para cá, eu sou canhoto, aqui para cá, melhor, né? Então vai, no Teorema 5, do Arquimedes, no Teorema 5, o Arquimedes tem a seguinte proposição. Se você tem duas magnitudes, então você pega uma magnitude A e põe aqui uma magnitude B, você consegue encontrar um polígono e um círculo, né? Então você tem duas magnitudes e um círculo. Você consegue encontrar um polígono circunscrito e um polígono inscrito, de forma que a área deles, vou colocar uma área aqui, a razão da área deles é menor que a razão dessas duas magnitudes. Esse é o teorema do Arquimedes, teorema 5. Aí o que ele faz nesse teorema? Você começa com as duas magnitudes, A para B. Você encontra um segmento de reta, C para D, de forma que a razão deles é menor do que a razão dessas duas magnitudes. Eu pergunto, quem que encontra isso? O próprio Arquimedes, na demonstração do teorema 2 dele. Teorema 2, você encontra isso aqui. Agora, o que ele faz? Ele pega essa razão entre segmentos de reta aqui e encontra, vou pôr para cá, um meio proporcional. Então, você pega um C, você encontra um E, aqui, vai ser igual aqui. E aqui para cá. Quem encontra esse meio proporcional? Quem encontra esse meio proporcional é Euclides. É uma proposição de Euclides. Dado dois segmentos de reta, você encontra o meio proporcional. Então, Arquimedes faz o seguinte. Ele encontra um polígono inscrito, um circunscrito no círculo inicial, e um inscrito, de forma que a razão
dos lados, os comprimentos dos lados do moeda é menor do que o C para I. Do que o C para I. Ele encontra isso aqui. E o que ele faz depois? E, na verdade, esses são os dois polígonos. Aqui o teorema 3 do Arquimedes. Né? Teorema 3 do Arquimedes. E, na verdade, são esses dois polígonos que vão satisfazer isso aqui. Agora, como ele sai daqui e demonstra isso aqui? Ele faz o seguinte passo. Como esses polígonos foram construídos semelhantes, isso está garantido pelo 2, esses polígonos, pelo 3, esses polígonos são semelhantes, ele toma a razão dupla. Duplo, então ele pega o duplo do esse lado, né, do PI, isso vai ser menor que o duplo do C pelo I. Tá certo? E você sabe pelo Euclides que a razão dupla do comprimento do lado é igual à razão da área. Então, aqui é a área. PC do PI. Tá? Isso é por Euclides. E a razão dupla de C para E, olha só, vai E para D. É igual a C para D. Essa é a definição de razão dupla. Tá? Você tem 4 magnitudes, desculpa, 3 magnitudes em proporção, a razão dupla de... se você tem 2 magnitudes, né? A razão dupla dela, de C para E, é igual a C para D. Então, você tem que ter 2 razões iguais e de C para D. Então, a razão dupla de CE é C para D. Tá? Beleza? Então, essa razão dupla aqui é C para D. Então, olha só. Aqui você achou o resultado. Agora, qual foi o passo crucial dessa prova? Essa passagem aqui. Né? E essa passagem diz o quê? A propriedade... Pode virar aqui? Essa propriedade diz o quê? Propriedade fundamental dessa demonstração. É que se você tiver uma razão aqui, AB maior que CE, isso implica que a razão dupla de A para B é maior que a razão dupla de C para D. Essa é a propriedade básica para demonstrar essa proposição. Isso aqui. Agora, a questão é, alguém demonstrou essa propriedade das edições? A verdade, não. O Ritch, o que ele faz? Ele simplesmente escreve a razão dupla como ao quadrado. Então, para o Ritch, eu vou até escrever isso aqui, o Ritch, né? Para o Ritch vai ser o seguinte, x1 maior que x2, ele vai usar isso aqui, né? Maior que x2 ao quadrado. Claro, né? Antes que me xinguem, né? O x1, x2, no caso dos gregos, sempre são restringidos aos reais não nulos. Bom? Então, aqui, se você tem os reais não nulos, então você vai ter que reais positivos não nulos, x1 maior que x2, tá? Sempre vai resultar em x1 ao quadrado maior que x2 ao quadrado. Esse conjunto aqui seria a forma que o Ritch interpretou a geometria grega. Sempre trabalha com os reais positivos não nulos, aí vale essa propriedade. Vale isso aqui, essa razão dupla é um quadrado, né? Crescente, então vale a propriedade. Isso é para o Ritch. O Dirch de Haus, só explicar o começo aqui, ele demonstra o quê? Nada. Ele simplesmente passa reto. Então, ele não demonstra a propriedade. Aí eu fiquei me perguntando, né, como que eu vou demonstrar essa propriedade? Onde que eu acharia? E aí, lendo o livro da coleção do Papu, de Alexandria, ele demonstra o seguinte resultado. Se você tem A para B maior que C para D, então, C e somente C. Vamos por aqui, o retângulo AB vai ser maior que o retângulo CD. Então, o retângulo construído com lados AD vai ser maior que o retângulo BC. E aí fica fácil você deduzir, né? Primeiro você pega isso aqui, então, Papo de Alexandria, né? Papo. Livro 7. Tá? CP. Desculpa, CP. CP, obrigado. CP. Aqui é CP, né? Cruzado, né? Então, achando isso aqui, vamos fazer a razão dupla rapidinho.
você vai ter A, B, aí aqui vai ser o E, né? E, E, vai ser igual, isso vai ser maior que C, D, e com E, F. Tá? Dessas desigualdades, o AB igual aqui, né? Igual e aqui igual. Disso aqui, ó, você tira esses dois aqui no canto, então você vai ter que o... Peraí, deixa eu ver se eu peguei certo. Isso, você tira do canto aqui o AF, aqui quadrado AF, ele vai ser maior que o quadrado BD. Quadrado BD. E aqui, desses outros dois aqui, né? Você pegaria aqui, você tira aqui o retângulo BD é maior que o esse. Agora, claro, você passa daqui para cá, esses dois, você reduz que o quadrado AF, o retângulo AF, o quadrado AF, é maior que o esse. Tá? Pois bem, o teorema de Papu é ida e volta. Então, disso aqui, eu deduzo que o certinho, o EAE é maior que o CF. Tá? Mas, né, o AE é a razão dupla de AB e o CF é a razão dupla de CD. Então, aqui você tem a propriedade. Então, basicamente, quando eu falo assim, reconstrução matemática, é nesse sentido. A gente justifica os passos do Arquimedes, tentando encontrar em outros autores, ou quando não acho, nós mesmos fornecemos uma tentativa, uma proposição, tentando, digamos assim, imitar os métodos gregos. É claro que não vamos pensar como gregos, sei lá que demonstração iam aparecer com isso. Também não é claro para mim por que eles não demonstravam isso. Né? Talvez por considerar trivial, talvez por... Enfim. Mas, de certa forma, você consegue deduzir muita coisa do que tem registrado, certo? E, enfim, basicamente era isso. Foi um prazer, né? Eu falei até mais. Mas, então, eu acho que, não sei se ficou claro, né? Então, o objetivo era fornecer a tradução, e fazer a reconstrução conceitual e matemática do tratado. A reconstrução conceitual é buscando esses conceitos, o que Arquimedes entendia por cilindro, por cone, esfera, etc., eu poderia entender, né? E os passos matemáticos, como justificar essas demonstrações, como tentar reescrever a partir de outros textos gregos, etc. Agora, é claro, existem, obviamente, limitações nessa abordagem. Por exemplo, eu usei aqui o teorema de um matemático Papu. Papu ele vem 400 anos depois de Arquimedes. Eu usei o comentário de Eutóquio. Eutóquio foi um matemático do ano 600, que ele fez um comentário na obra de Arquimedes. O único comentário da antiguidade, quer dizer, antiguidade tardia, digamos assim, né, que sobrou do Tratado de Arquimedes. Então, a diferença de Eutóquio para Arquimedes dá 800 anos. Se você volta 800 anos de hoje, dá o ano 1200. Então, você vê que é uma diferença discrepante. Então, essas distorções, pela questão da preservação dos materiais, é o que gera uma grande limitação nessa abordagem. Porque eu não tenho como reconstruir o caminho do Arquimedes, porque eu não tenho acesso aos textos que o Arquimedes provavelmente estudou. Né? Inclusive, por exemplo, o Wilbur Kipling, ele levanta a hipótese do Arquimedes não ter estudado, não ter estudado, mas ter também textos fora da tradição de Euclides, né, por demonstrações e tal. E que textos são esses? Né? A gente não sabe. Então, a nossa ideia, basicamente, é com o mosaico que sobrou da antiguidade, tentar reconstruir essas provas a partir delas, né, evitando, assim, usar, digamos, matemática mais contemporânea, etc., porque nós acreditamos que, desse modo, digamos assim, a gente tentaria
recuperar um pouco da prática da geometria grega, né? É uma verdade, um exercício de tentar imaginar a geometria grega, né? Isso, no fundo, é que foi essa tese, a gente tentar emular e imaginar as formas de demonstração, as formas de raciocínio envolvendo a matemática grega. Beleza? Certo? É isso aí.